O promontório é um punho nudoso, com 2 dedos estendidos para o mar. A ponta de São Vicente e a ponta de Sagres. Nos dias sem sol, os dedos parecem de ferro, apontam e subjugam-no. Em frente o mar ilimitado, embaixo o abismo, a 100 metros de altura. Ventanias ásperas descarnam o morro cortado a pique e no inverno as vagas varrem-no de lado a lado. Sagres é o cabo do mundo. O trecho que acabo de lhes dizer faz parte deste livro de Raul Brandão, Os Pescadores. Os Pescadores é um dos livros mais bem escritos no século XX em Portugal. Eu recordo-me de que li-o pela primeira vez na seleta do primeiro ano do liceu, quando era um caloiro acabado de entrar no Liceu de Leiria. A seleta adotada tinha este trecho sobre Sagres. Reparem que não é um trecho simples e de português corrente. Apesar disso, eu fixei-o para sempre. E, a meu ver, isto marca a importância que um bom texto de português pode ter na educação literária dos estudantes. Quando hoje venho a Sagres, há 2 grandes figuras que me recordam. O Raul Brandão com os seus pescadores e o infante Dom Henrique com os seus navegantes. O infante Dom Henrique é realmente das figuras mais importantes, mas também ao mesmo tempo mais fantasiadas da história de Portugal. Como sabem, o infante Dom Henrique é filho do rei Dom João I. Ele era o 4º filho, porque o primeiro era o Dom Afonso, que morreu no Vito, depois o Dom Duarte, que foi rei, depois o Dom Pedro, que é o infante de Alfarrobeira, a seguir ele, infante Dom Henrique. Estou-lhes a falar num sítio muito importante, estou-lhes a falar aqui em Sagres. Esta é a vila que ele fundou, chamava-lhe a Vila do Infante, e fundou-a por razões também curiosas que eu lhes hei de explicar. E atrás de mim veem na parede da fortaleza uma grande lápide. Aquela lápide foi ali mandada colocar pelo general aqui do Algarve, que era o então Visconde de Sá da Bandeira, mais tarde veio a ser Marquês de Sá da Bandeira, que se chamava Bernardo de Sá Nogueira, e que era um homem muito patriota, um homem romântico, e que, enfim, considerava, e com razão, o infante a maior figura da história portuguesa. Tenho aqui um livro que se chama O Infante de Sagres, do Fortunato Almeida, porque ao infante Dom Henrique, como ele viveu aqui muitos anos, ficou esse cognome de Infante de Sagres. E ele diz aqui, tem aqui uma transcrição do que diz aquela lápide. A lápide tem 2 textos, um escrito à direita, outro à esquerda. O do lado de lá está em latim, o do lado de cá está em português. Bom, e isso é muito curioso, porque aqui é de 1839. Em 39 ainda se escrevia em latim, com a ideia de que os estrangeiros também percebiam. Liam o latim, ficavam a saber. O português era para os portugueses. Não vou ler a lápide toda, tenho aqui escrita no livro do Fortunato, mas vou-lhes ler a parte mais importante. Monumento consagrado à eternidade do grande infante Dom Henrique, filho do Alrei de Portugal Dom João I, tendo empreendido descobrir as regiões até então desconhecidas de África Ocidental e abrir assim caminho para se chegar, por meio da circunnavegação africana,
até às partes mais remotas do Oriente. E agora reparem, fundou nestes lugares, à sua custa, o palácio da sua habitação, a famosa escola de cosmografia e o observatório astronómico e as oficinas de construção naval, conservando, promovendo e aumentando tudo até ao termo de sua vida. Esta lenda de que ele fez aqui uma escola, uma grande escola de cosmografia, a famosa escola de Sagres, é inteiramente fantasiosa. Nunca houve aqui nenhuma escola de Sagres. O infante Dom Henrique nunca teve ao seu serviço nenhuma escola, nem de cosmografia, nem de construção naval, nem de coisa nenhuma. O infante Dom Henrique veio aqui para o Algarve desde que ele foi administrador da Ordem de Cristo. Ele passou a vir muitas vezes ao Algarve, mas só vem a fixar-se aqui depois de 1437, depois dos trágicos acontecimentos de Tanger. O infante Dom Henrique nasceu provavelmente no Porto. Eu digo provavelmente porque só temos a certeza de que as festas do batismo foram feitas no Porto. Nasceu em 1394 e depois, quando o pai, enfim, lhe quis dar uma situação, ele foi nomeado administrador da Ordem de Cristo. Isto é muito importante, este aspecto dele ser administrador da Ordem de Cristo, porque a Ordem de Cristo era quem tinha substituído a Ordem dos Templários. Ainda hoje, lá em Tomar, que era a sede dos Templários, estão ruínas do que era o palácio do infante Dom Henrique. Então Henrique, enquanto esteve em Tomar, como administrador da Ordem de Cristo já, mandou construir ali uns aposentos para ele. Hoje estão completamente por terra e é uma pena, Bom, mas como administrador da Ordem de Cristo, ele recebeu a herança templária de fazer a guerra aos inimigos da fé. Os inimigos da fé, aqui para nós, eram os mouros. A Mourama, que vinha lá da África, durante muito tempo a guerra foi em terra. No Afonso Henriques tem guerra contra os mouros em terra, o Sancho I em terra, o Afonso II, o Sancho II, até que o Dom Afonso III consegue expulsar completamente os mouros do Algarve. Ele mandou-os embora. Bom, mas a guerra não acabou por isso, porque é claro que os mouros deixaram de estar instalados aqui no Algarve português, mas continuaram no mar, e portanto era preciso continuar a guerra agora naval. E essa é que é a verdadeira razão, porque o infante Dom Henrique, como responsável pela ordem monástico-militar que tem a seu cargo a guerra naval, se torna no homem das navegações, o homem dos navios. Olhem, todos têm visto nos navios de descobrimentos a Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo quer dizer apenas isto. Eram navios que pertenciam à ordem militar de Cristo. E eram esses navios que faziam aqui a guerra contra os corsários e os piratas sarracenos, que eram imensos. Não havia semana que aqui nestes mares se não vissem os piratas que assaltavam as aldeias, assaltavam os lugares, cativavam os cristãos. Eram realmente uma ameaça permanente. É isso que leva o infante Dom Henrique, desde o momento em que é administrador da Ordem de Cristo, a vir aqui para o Algarve, porque é claro que era a partir daqui que ele podia fazer a guerra do mar. Portanto, a ideia de que ele só veio para aqui depois de Tanger não é completamente verdade. Ele estava aqui porque era o responsável pela guerra marítima contra os corsários do Islão. Aqui esteve, depois vem a conquista de Ceuta, em 1415, em que ele tem um papel realmente importante,
apesar de eu achar que o cronista Gomes Yanes de Azurara exagera muito. Se a gente fosse acreditar no Zurara, o infante Dom Henrique foi quem fez tudo. Foi afinal ele quem conquistou Ceuta. Isso não é verdade. Mas enfim, tem um papel importante, tanto assim que o pai, que é o rei Dom João I, encarregou-o depois de ser ele a olhar pelas coisas de Ceuta. Ora, olhar pelas coisas de Ceuta o que era? Reparem, Ceuta é uma pequena cidade numa península, já lá estivemos. Aquilo não tem água, não tem pão, não tem searas, não tem hortas, não tem nada, tem pedras. E, portanto, era preciso levar para lá tudo quanto se comia, até as pipas com água. E era aqui, a partir do Algarve, que se fazia esse abastecimento. As caravelas, as galés, saíam daqui e até ao Porto de Ceuta. Portanto, isso justifica que o infante tivesse um grande contacto com o Algarve. A prova de que ele estava aqui muito antes do desastre de Tânger é esta. É que foi aqui, em 1434, como sabem, o desastre de Tânger é em 37, portanto, 3 anos antes de Tânger, ele daqui chamou um navegador jovem, o Gilianes, entregou-lhe uma barca e disse-lhe: ide e não temais. Era preciso dobrar o Cabo do Bujador. O Cabo do Bujador é um acidente da costa africana e os nossos navegadores não passavam por lá de lá. Não passavam por uma razão. Ali há uma plataforma continental muito longa, portanto ali o mar faz grandes redemoinhos, há vagas altas, o mar ali bate, e portanto parecia que era a última ponta do mar navegável. Conta ao Zurara que o infante mandou 12 vezes dobrar o cabo e que 12 vezes desistiram. Não acredito em nada disso. Diz o Zurara que depois o infante, em vez de os castigar, ainda os premiava. Também não tem sentido. O infante era um homem severo, autoritário, que exigia realmente as responsabilidades. Pediu aos Gilianos: tu vai. Ele no primeiro ano desistiu, ficou ali pelas Canárias, mas em 34 dobrou o Cabo do Bujador. E essa viagem de 1434 é que marca realmente o início dos descobrimentos portugueses como uma exploração científica sistemática. Depois de 34 foi 35 e novos navegadores, e 36 com novos navegadores, e 37 com novos navegadores. Todos os anos armava-se aqui uma barca era um navio de caixa aberta, mas que ia por esse mar a tentar descobrir mais umas léguas da costa africana. O infante Dom Henrique tomou realmente a peito descobrir todo o litoral africano, que nessa altura era completamente ignorado pelos geógrafos e pelos navegadores europeus. Agora, instalar-se aqui e viver ou aqui em Sagres, ou além na Raposeira, ou em Guadalupe, ou talvez na Vila do Bispo, ou em Sagres, por aqui, andar por aqui, isso é realmente depois da tragédia de Tânger. Bom, a tragédia de Tânger foi isto. Como sabem, o Dom João I tinha conquistado Ceuta em 1415. E ficou ali encurralado, ali entre aquelas paredes, sem poder sair dali. O rei Dom João I teve sempre este projeto. A partir de Ceuta, que é uma testa de ponte, a gente vai conquistar o resto das terras dos infiéis. Mas nunca o pôde realizar. Um ponto muito importante que os nossos historiadores geralmente passam em claro é este. O rei Dom João I, à hora da morte, quando já estava no leito da morte, rodeado pelos filhos, as últimas palavras que bem pôde dizer foi
pedir aos filhos que continuassem a guerra da África. O rei Dom Duarte escreveu num documento que está publicado, documento em que ele justifica as razões que foram a Tânger. Uma das primeiras razões é esta: disto foram as derradeiras palavras que El Rei nosso Pai nos bem pôde falar, que muito nos constrangiam a proceder nesta conquista. Quer dizer, é um voto do rei moribundo aos seus filhos. E sabe-se como Dom Duarte respeitava a vontade paterna. O que o pai queria, para ele, era obrigatório. Como sabem, ele é o autor da lei mental. Porquê é que ele fez a lei mental? É que aquela lei tinha andado na mente do pai dele. De certo modo, a expedição a Tânger é também uma expedição mental. Era a expedição que tinha andado na mente do rei Dom João I. Quem comanda a expedição é o infante Dom Henrique. E a expedição correu mal. E correu mal, muita gente entendia que por culpa do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique não foi prudente, perdeu muito tempo, esteve ali semanas e semanas, deu tempo a que viessem dezenas e dezenas de milhares de mouros a cavalo, guerreiros, e ele que ia para cercar Tânger, a certa altura achou-se cercado, sem água, sem pão. Os nossos combatentes tinham que matar os seus próprios cavalos para os comer, e desesperados tiveram que aceitar um acordo. Podiam sair dali, podiam embarcar nos seus navios e voltar a Portugal, mas em troca tínhamos que entregar a cidade de Ceuta. O infante Dom Henrique aceitou esse acordo. Lá pôde reembarcar o que restava do seu exército, depois de muitas perdas, e deixou lá o irmão, o infante Dom Fernando, ficou ali para garantir que o infante Dom Henrique cumpria a palavra dada e que o rei de Portugal entregava Ceuta. Mas, apesar disso, Ceuta não foi entregue, e o próprio infante Dom Henrique entendeu que Ceuta não se devia entregar. Bom, é claro que este facto, muitas pessoas dizem que é uma mancha no caráter do infante Dom Henrique. Eu acho que não era. O que ele pensava é que uma cidade que tinha custado já nessa altura tanto sacrifício, tanto sangue aos portugueses, que era uma peça gloriosa da coroa de Portugal, não se podia entregar para salvar apenas uma pessoa, ainda que essa pessoa fosse um príncipe, filho de Dom João de boa memória e irmão del Rei Dom Duarte. Os nossos historiadores românticos, então os nossos pintores e escultores, imaginaram um infante aqui nestas penadias a olhar o mar ao longe. Bom, eu acho que ele não era nada assim. Era um homem muito positivo, muito prático, um homem que sabia ver os negócios e realizá-los. Ele, por exemplo, conseguiu que lhe fosse concedido o monopólio da pesca do atum aqui no mar do Algarve, na altura em que o atum aqui era uma verdadeira riqueza. Obteve o monopólio da pesca da corvina, conseguiu que lhe deixassem em Ródão onde o rio Tejo é estreito, pôr uma rede para ele capturar todo o peixe que descia ou subia ao rio. Foi ele quem introduziu em Portugal a indústria do pastel. O pastel é uma planta azul que serve para a tinturaria, e o diploma que lhe dá esse direito diz que foi ele o primeiro a ter essa ideia em Portugal. Foi ele quem mandou escolher em Creta os baceus das uvas que depois plantou na Ilha da Madeira. Foi ele que teve uma ideia de montar moinhos em cima de barcos no rio Tejo. É claro, a ideia de haver moinhos moídos por água era muito antiga. Agora, pô-los nos barcos para aí fazerem a sua moagem era uma ideia nova.
também a colheita do coral. Para isso associou-se até a dois mercadores, um italiano e um francês. É ele que instala em Portugal uma indústria de sabão, portanto é um grande empresário. E um dos projetos que ele teve foi instalar no Algarve uma escala comercial. Vamos ver como isso era. Durante praticamente todo o século XV, era muito intensa a navegação do Mediterrâneo para o Mar do Norte. Do Mediterrâneo vinham do Reino de Aragão, vinham das Baleares, vinham das cidades da Itália, eram muitos navios, faziam esta carreira ali, viravam a norte, mas para isso era preciso esperar o vento favorável. E enquanto vinha o vento e não vinha, era aqui, exatamente neste mar, que aguardavam o vento próprio. O Infante Dom Henrique tem este projeto. Bem, eles ficam aí, às vezes estão semanas, não têm alimentos, não têm água para os navios e não têm uma sepultura cristã. Então resolveu fazer aqui uma vila, fez uma igreja em honra de Santa Catarina, um cemitério à volta da igreja. Ainda há poucos anos lá apareciam ossadas e esperava fixar assim aqui uma escala comercial na navegação entre os dois mares, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. De tudo isso hoje não resta praticamente nada. Eu julgo que o lugar que dava acesso à vila era esta praia. Era aqui que varavam os navios enquanto esperavam o vento favorável. Mas a mais notável de todas as empresas do Infante foi a transformação da atividade marítima da Ordem de Cristo, uma atividade puramente militar, numa atividade científica. Agora, em vez de corrermos atrás dos corsários mouros, íamos por mundos nunca antes navegados e tentávamos encontrar uma imagem nova do mundo. Foi por isso que, ainda em vida do Infante, os portugueses chegaram à Madeira e a transformaram num jardim da Europa, e às ilhas dos Açores e a Cabo Verde, e toda essa região africana ficou conhecida. E quando o Infante morre, esse impulso enorme continua, e em breve os portugueses ultrapassam o Cabo da Boa Esperança, entram no Índico. A Índia vai ser, durante todo o século XVI, a razão de ser de Portugal. E estão no Brasil. O Brasil será realmente o nosso grande apoio económico durante o século XVII e o século XVIII. E depois, saídos do Brasil, fazem o Império Africano, que dura até ao século XX. Raramente um homem pôde influir tanto no destino coletivo do seu país como o Infante Dom Henrique. A sua memória está aqui agarrada a estes rochedos, a estes recessos, a esta espuma das ondas do Parlamento algarvio. Está em causa um processo para que esta região seja qualificada património da humanidade. Foi de facto aqui o berço de uma grande parte da humanidade europeia esparzida pelo mundo. Eu acredito que raramente a atribuição de património da humanidade será tão justa como será neste caso a esta região de espantosa beleza, uma beleza bravia, inesquecível, que é todo o Barlavento algarvio.